Bom, vamos falar de dilatação volumétrica do sólido, certo? Então, vamos lá, olha. Quando a gente tem uma dilatação volumétrica de um sólido, primeira coisa, o coeficiente de dilatação, ele vai ser chamado de gama. Gama, ele é 3 vezes o valor do alfa. Por quê? Porque quando a gente tem um sólido, nós vamos ter altura, nós vamos ter, além da altura, nós vamos ter uma outra dimensão, que é a largura, mas a gente também vai ter uma certa profundidade, não é isso? Ó, tem também a terceira dimensão, profundidade. Como nós temos 3 dimensões, é por isso que a gente tem 3 coeficientes de dilatação alfa. Bom, então vamos lá. Determine o módulo desse coeficiente de dilatação volumétrico e está falando de uma viga metálica que tem 5 metros de comprimento. Já está falando em viga, então é uma coisa linear. Está falando só do comprimento dela, está falando que ela é aquecida em 50 graus Celsius, então esse 50 graus Celsius é o ΔT. E outra coisa, que essa dilatação linear, a dilatação é um ΔL, porque se é linear, é esse valor aqui. Então, nós temos que o comprimento inicial são 5 metros, nós temos que a variação de temperatura é 50 graus Celsius, nós temos que a dilatação sofrida por essa barra é 5 vezes 10 a menos 3 metros, e eu posso, com esses dados, achar qual é o coeficiente de dilatação linear. ΔL, L0, alfa, ΔT. Calma que nós já vamos chegar nesse coeficiente volumétrico. Primeiro, a gente acha o linear nesse problema. Então, eu vou escrever 5 vezes 10 a menos 3. O comprimento inicial é 5. O coeficiente eu não sei. A variação de temperatura é 50. E aí, nós podemos cancelar o 5 que está dos dois lados. Eu posso trocar os membros de lugar, alfa 50 igual a 10 a menos 3. Troquei os dois membros de lugar. Agora, o 50 vai passar dividindo, então fica alfa, vai ficar 1 sobre 50, e eu vou escrever esse 10 a menos 3 afastadinho aqui, ó. Aí, o alfa, 1 sobre 50, vai ser igual a 0,02 vezes 10 a menos 3. Alfa, então, vai ser igual. Se eu aumentar, se eu passar essa vírgula para após o 2, eu aumento em 2 casas o número. Aí, eu tenho que diminuir em 2 casas essa potência. Se ela é negativa, fica menos 5, né? Menos 3. Se eu pego esse valor e transformo em um número, que é um número menor, porque o número aumentou e aqui tem que diminuir, fica menos 5, hein? Graus Celsius a menos 1. Pronto. Agora, o que falta para terminar? Se a pergunta é qual é o coeficiente, vejam, eu tenho que triplicar o alfa. Então, eu faço 3 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Então, esse coeficiente volumétrico, ele vai ser 6 vezes 10 a menos 5. Aqui é um 5, viu, gente? Ficou horrível, mas é um 5 graus Celsius a menos 1. Essa é a resposta dessa questão sobre coeficiente de dilatação volumétrico. Vamos para a questão seguinte.
Questão 2. Sabendo que determinado material sólido e homogêneo apresenta coeficiente de dilatação volumétrico, olha, esse coeficiente já é volumétrico, então ele já é gama. Gama já vale 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine o coeficiente superficial. Eu tenho um coeficiente volumétrico e quero superficial. Então, vamos lá, olha. Eu acabei de dizer para vocês que o coeficiente que é volumétrico é o triplo do linear. Se eu pegar, então, e dividir isso por 3, eu vou achar o alfa. 1,2 dividido por 3 dá 0,4 para o alfa, vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Mas por que isso? Porque se a pergunta é o superficial, e o superficial, na matéria anterior eu falei que é o dobro do alfa, eu pego então o superficial é o beta. Ele é o dobro do alfa. Se eu tenho o valor alfa, tá aqui, ó, basta dobrá-lo. Então, beta é 2 vezes 0,4 vezes 10 a menos 5. Beta vai ser, então, 0,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse, então, é o valor beta. O que eu fiz nesse exercício, então? O gama eu dividi por 3, achei o alfa. Para que eu achei o alfa? Porque ao dobrar eu acho o beta, que foi a pergunta feita. Vamos para o exercício seguinte. Uma barra de ouro, ela está a 20 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial. Ela tem as seguintes dimensões, né? Então, ela tem 20 por 10 de largura e por 5 de profundidade. São 3 dimensões para dar um certo volume. Vamos pegar o valor centímetros, eu vou dividir por 100 e vou passar sempre para metros essas medidas. 20 dividido por 100 dá 0,2 metros, 10 dividido por 100 dá 0,1 metro, e 5 dividido por 100 dá 0,05 metros. São as dimensões dessa barra. Qual será a dilatação após um aquecimento de temperatura até atingir 50 graus? Essa é a temperatura final. O coeficiente de dilatação dado é um coeficiente linear, certo? Então, ele é do tipo alfa. O alfa é esse, 14. Como está falando numa barra com 3 dimensões, este assunto todo, gente, é sobre volume. Então, nós vamos ter que pensar que esse coeficiente ele tem que ser multiplicado por 3 e nós vamos usar o gama. O que é o gama? 3 vezes 14 dá 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, vou mostrar aqui no cantinho, lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, hein? Então, a variação de temperatura, ela vai ser os 50 menos 20. Variação de temperatura vai ser igual a 30 graus Celsius, certo? Vamos continuar. Eu já tenho gama, tenho ΔT. O volume inicial, eu vou multiplicar o 0,2 lá do comprimento vezes o 0,1 lá da largura vezes da barra, né? Vezes 0,05, que é essa profundidade da barra. O volume inicial dessa barra de ouro, então, é
multiplicou esses três valores, 0,001 metros cúbicos, certo? Eu tenho o alfa, tenho o volume inicial, então tenho o alfa, 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Eu tenho ΔT, né? Que vale 30 graus Celsius. E com esses dados aqui, eu consigo achar, então, o ΔV. Então, vamos lá. O ΔV, ele vai ser igual a V0 gama ΔT. A variação do volume, ou seja, a dilatação, né? Que, olha, é o que foi perguntado. Qual a sua dilatação? Dilatação do volume. O volume inicial, então, é 0,001. O coeficiente é 42. Ai, perdão, gente. Esse valorzinho aqui já é o gama, né? Deixa eu rabiscar sobre ele aqui, porque senão tem que apagar tudo. Mas já é o gama que eu achei, certo? Já é o gama, esse valor aqui, né? Nós já fizemos isso para achar o gama, 42 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT é 30, ΔV vai ser igual, então, olha os números, 0,001, o 42 e o 30. Multiplicou esses três valores, eu vou obter 1,26 vezes 10 a menos 6. Isso daí é metro cúbico, porque eu estou achando dilatação volumétrica, certo? Então, esse é o volume e é a resposta dessa questão. Vamos à questão número 4. A questão número 4, que é simples também, fala que um paralelepípedo tem essa liga de alumínio, observem de novo que é o alfa. Tem arestas. Quando a gente fala em paralelepípedo, é uma coisa desse tipo aqui, né? E quando a gente fala em aresta, vocês sabem lá da matemática, arestas que vão unir o sólido, né? Então, cada uma dessas são arestas. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, esse alfa eu vou multiplicar por 3, né? Para virar o gama. Então, o gama vai ficar 3 vezes esse 2 aqui, vai ficar 6, vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, então já tem o gama. Vou transformar cada um desses centímetros em metros. Eu já comentei com vocês que centímetro dividido por 100 vai sempre dar metros. Então, esse primeiro aqui, ele vai dar 0,05 metros, 40 centímetros, 0,4 metros, e 30 centímetros, 0,3 metros, correto? De quanto aumenta o seu volume ao ser aquecido, esse aumento no volume é a variação no volume, é o ΔV. Ele estava a 0 graus, é a temperatura inicial, passa para 100 graus, temperatura final. Então, a variação de temperatura aqui, olha, variação de temperatura é de 100 graus Celsius. O volume inicial, eu já vou achar, é 0,05 vezes 0,4 vezes 0,3. Esse volume inicial, multiplicou esses valores, nós vamos ter
0,006 metros cúbicos. Deixa eu só confirmar, isso mesmo, 0,403, tá. O que mais que eu tenho? Eu tenho o gama, né, que é 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tem a variação de temperatura e quero achar a variação do volume, né? Então, usando a fórmula, a variação do volume vai ser o volume inicial vezes gama, que é o coeficiente volumétrico, vezes o ΔT, variação de temperatura. Esse ΔV, não sei. O volume inicial é 0,006. O gama é 6 vezes 10 a menos 5. E o ΔT é 100 graus. Então, o ΔV vai ser igual. Se eu multiplico esse número vezes esse daqui, nós vamos ter 36 vezes 10 a menos 5. Se eu escrever em notação científica, fica 3,6. Diminuiu o número. Então, eu tenho que aumentar o expoente. Ele é negativo, hein? Maior, um número maior, ele vira menos 4, certo? Metros cúbicos. É isso aí. Então, nós temos esses 4 exercícios hoje de dilatação volumétrica que servem de modelo para os outros que vocês vão fazer, certo? É isso.